Fiquem à vontade. Boa noite para vocês. Espero que seja tudo bem com vocês aí. Primeiro eu vou explicar o que é Stack Hub. Na verdade, é uma compartilhamento de conhecimento. Então, a ideia é que além dos meetups a gente faça um por mês para falar de algum tema sobre a AWS e fica à vontade aí quem quiser propor tema. Então uma demonstração rápida, mais focada. Sempre a gente vai gravar e colocar lá no YouTube. Fica à vontade aí de perguntar. O que eu vou fazer hoje? Eu vou mostrar para vocês. Até fiz alguns test kits, matei uns instance cores. Vocês estão vendo minha tela, né? Aí, Sim, tá. Eu vou mostrar para vocês como criar uma estrutura bem simples para a gente escalar nosso sistema. Qualquer dúvida, vocês vão perguntando aí. Primeira coisa, é, eu criei primeiro uma VPC só para esse projeto. Eu não vou criar ela do zero, aqui a gente já vai começar com ela criada, mas eu vou explicar como que eu criei ela. Então, eu vim aqui, criei uma VPC chamada VPC Tech Handler. Essa VPC, ela tem a faixa de 10.10.00.16. Essa VPC tem três subnets, tá? Tem a route table dela, network connection, aqui. Então ela tem aqui três subnets e três AZs. A1, A1A, A1B e A1C, né? Então só para complementar que a gente fez aqui algumas subnets, né? A gente vai usar esse projeto com essa subnet. Eu não fiz subnet privada, só fiz público, porque a ideia é só demonstrar a escala da EC2, mas se você quiser colocar um banco de dados, conectar nesse EC2, era bom colocar na privada, na subnet privada. Mas como a ideia aqui é só demonstrar o EC2 escalando, eu criei uma subnet com uma VPC com três subnets. Beleza. E a gente vai usar ela para a estrutura de hoje. Primeira coisa que a gente faz para estruturar um projeto de escala na AWS é criar o template das máquinas que vão subir. Então, por exemplo, eu criei uma máquina, quero subir para 5, para 10, para 15. Quando a gente vai escalar isso automaticamente, a AWS, o autoscaling tem que pegar um template pré-configurado para subir as máquinas iguais. Então, a primeira coisa que a gente faz é criar um template que pode ser usado na escala, quando a gente for escalar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um template. Esse template, a gente vai dar um nome qualquer aqui, por EC2 template. Vou pôr V1, porque eu tinha feito só para não ter perigo de dar algum problema. Então, aqui, você pode pôr uma descrição aqui qualquer. Tem template para uma máquina com Apache.
fica à vontade de perguntar aí, se vocês quiserem no chat ou comigo. É, então aqui a gente coloca o nome, aqui a gente não vai colocar nada de guides, só que aí a gente tem que definir qual que é a máquina que vai configurar o template, tá? Eu vou criar um EC2, no Amazon EC2 mesmo, aqui no Amazon Linux. Eu vou deixar padrão aqui, porque ela é elegível para feature, e vou escolher T2 micro, T3 micro. T2 micro tá bom. Eu não vai usar quase nada, só para a gente testar mesmo. Um T2 micro aqui, beleza? Toda máquina que a gente sobe, a gente tem que escolher um par de chaves, key pair. Para a gente não ficar criando, baixando, eu já tenho uma aqui que eu uso em algumas máquinas de teste, então eu já vou usar ela porque ela já conecta e tal. Então, não esqueça, se você não tem a chave, seleciona, baixa a chave, tá? Guarda aí no lugar seguro. E agora a gente vai configurar a parte de segurança. Aqui é importante que a gente está fazendo um template, né? Então a gente não seleciona aqui a subnet, porque a gente vai rodar pode rodar em várias subnets na escala. Então a gente não seleciona. Nem a zona que a gente vai habilitar. Então, ó, não inclui no template, não inclui nem a zona, nem o subnet no template. E aí a gente vai precisar, eu já tenho um sub aqui, mas eu vou criar outro, que é, eu vou usar o mesmo padrãozinho de novo, esse nome aqui, SG, SG, e cookies. Acesso ao web service, né? Nome qualquer. Aqui a gente seleciona, já está selecionado aí, né? A VPC que a gente está usando, cuidado para não usar a outra, tem que ser a que a gente mexeu, para todas as máquinas subir nela. E aqui a gente vai criar essa VPC do Security, tá? Aqui a gente vai criar dois caras, um na porta 80. Você pode pôr aqui custom e colocar aqui a porta, né, 80. Mas aqui a gente pode buscar aqui também, ó, HTTP. A gente já vai selecionar a porta 80. Eu vou liberar para todo mundo. Não é bom fazer isso, né? Por causa de segurança, mas como a gente é teste, eu vou matar as máquinas, não tem problema. E na porta 22 para a gente conectar. E SSH na porta 22 e eu vou liberar o range inteiro da internet. Por enquanto é isso. A gente vai agora. é, Então, o que que a gente fez? A gente começou a criar o template, escolheu a máquina, escolheu o security loop dela para acessar na porta 80 e 22. Agora a gente vai aqui, ó, Advanced Network Configuration. Essa parte é bastante importante, não pode esquecer, que é, como a gente vai escalar, a gente precisa de assinar os IPs dela para a gente pegar o IP lá, público das máquinas. Então, eu vou vir aqui, do Network, e tá vendo aqui, ó, auto, assinação, é, auto-assinar um IP público. Então, você seleciona Enable.
Não esqueça de fazer isso, senão ele não vai liberar um IP público para sua máquina. E aí, para a gente escalar, a gente precisa de IP. Na verdade, precisar não precisa, mas é bom ter para a gente buscar os dados, né? É. Por último, eu vou aqui em Advanced Detail e eu copiei aqui um, um user data aqui no user data para ele subir as máquinas, o template com esses caras aqui. Então, aqui fazer o update do i1, instalou o Apache, startou o Apache, deu enable nele para que se reiniciar ele fique em pé. Aqui eu criei uma variável, na verdade, esse aqui já veio pronto, né? Só estou usando. Aqui tem essa variável que ela faz um curl. Quando a gente bate nessa URL aqui para pegar o da hostname no metadata, ele retorna, mas tem que ter o IP público para isso, por isso que a gente liberou lá. E aqui, ó, ele vai pegar o IP da instância, jogar no arquivo e apresentar no HTML lá. Então, ele vai criar um arquivo, vai criar o HTML e a gente vai poder usar, porque a gente vai usar load balance. Então, a gente quer saber o IP da máquina que está rodando. Pode ser que esse cara dê um probleminha, mas se der, a gente vê, né? Mas ele roda de todo jeito. Então, lancei um template aqui. O template nosso está configurado. Beleza? Dúvidas? Tem dúvida? Tá, vou continuar aqui. Qualquer coisa vocês me falam. Outra coisa que a gente configurou aqui nosso template. Agora a gente precisa configurar nosso autoscaling. Então, eu vou vir aqui, ó, na mesma menu de autoscaling, autoscale group, criar um autoscale group. Aí eu vou usar aquele padrãozinho de nome. Ixi, eu vou pôr aqui, ó. ASG, autoscale group, tech, V1. Beleza. Então, a primeira coisa que a gente vai no autoscale group é o dar um nome. Depois, a gente escolher nosso template. Então, aqui a gente escolheu o template. Aqui ele vai dar algumas versões, se quiser versionar, eu vou deixar o um aqui, que a gente só tem um. Mas a gente pode fazer versões de template, tá? Então, mas ele já deu aqui, ó. Já pegou a máquina. A AMI, o AMI dela, TD Micro, Security Group. Então, eu vou dar Next. Aqui, a gente precisa configurar nossa VPC. Então, pegou nossa VPC e a gente precisa pegar as zonas e subnets. Eu vou pegar todas, as três zonas e as subnets dela, tá? E aí vai escalar em qualquer um. Aqui, a gente deixa aqui essa mesmo. Não, uma outra hora a gente fala dessa parte de distribuição. Aqui, a gente vai falar que não precisa do Palace, mas a gente vai configurar depois. E aqui a gente vai deixar tudo padrão por aqui. Não preciso fazer o health check aqui. Só que aqui a gente precisa mudar. Eu vou colocar aqui. No group size, eu vou colocar que eu quero duas máquinas em pé. Então, teoricamente, minha aplicação precisa de volume, eu preciso de duas máquinas. Então, eu vou falar que é o mínimo da capacidade que eu preciso, são duas máquinas e o máximo são cinco máquinas. Então, eu posso escalar até cinco. E aqui não é importante nesse momento, mas você pode pôr aqui a notificação, você pode amarrar um SNS e tal.
E tag. É legal pôr tag, um pouco main, ASG, main, sei lá, tag, H. Depois a gente pode, uma outra hora, falar só de tag. Tag é bastante importante para FinOps. Tá? Então, eu criei aqui. Aqui tem um resumo do Autoscale Group, né, do template, as subnets que a gente vai usar para subir esse Autoscale Group. Então, eu vou criar o Autoscale Group, beleza? Então, está criado o Autoscale Group. Eu só vou vir aqui e fazer mais uma configuração, que é, como a gente vai fazer só um teste, eu vou vir aqui, ó, a gente vai criar uma policy. E a gente vai criar uma policy dinâmica. Então, eu vou aqui, Dynamic Scaling Policy, e criar uma policy. A gente vai deixar aqui tracking. Você pode pôr step, simple scaling, mas a gente vai deixar aqui, ó. O target está sendo traqueado para escala. E um nome qualquer aqui. Qual que é a regra que a gente vai usar aqui? Tá. Eu vou deixar por enquanto assim. E a gente vai usar CPU. Eu vou deixar 50, mas geralmente a gente põe 70%. Vou deixar 50 para a gente escalar mais rápido. E aqui o armar. Então, eu vou deixar 30 segundos para a gente conseguir escalar mais rápido. Depois a gente vai voltar aqui e trocar para target group. Tá? Então, volta que ele grupo está configurado. Então, o que que a gente fez? Criou um template, criou o AutoScale Group. Agora, a gente precisa criar não é que precisa, mas é bom criar um load balance na frente desses caras, para bater no load balance, e o load balance não aguentar, ele cria mais máquinas, né? Então eu vou criar um load balance. Primeira coisa que a gente cria, quando a gente faz um load balance, é criar aqui o target group. É bom criar primeiro, mas você pode criar na hora que você está criando, eu gosto de criar primeiro. Então, eu vou criar um novo target group, ele é do tipo instância, porque a gente vai pegar a CC2, ó, vamos ver se já dá. Eu mandei escalar, lembra? Que eu falei no mínimo 12, lá no Outscale, ó, Outscale, duas instâncias de mínimo. Eu desejei duas instâncias de mínimo. Então, a gente não fez nada. Só que você vai aqui, no instância, em run, tem duas rodando. E uma está iniciando ainda. Ah, não, tá, é só o health check. Mas elas já iniciaram. Já está em running. E aqui foi baseada no, só para vocês, aqui o SG dela já está funcionando a chave, então, dos Linux. Então, beleza. Se eu aumentar lá para 3 ele vai subir para 3, tá? Então, vamos voltar aqui no target group. Então, eu vou criar do tipo instância e vou dar um nome para o target group. Então, TG, target group, tag, um nome aqui, qualquer, e eu vou pegar na porta 80, que a gente vai bater no Apache, lá, das portas. Então, a gente seleciona a porta 80, tá? A gente verifica aqui se a VPC está correta, não estava, então a gente pegou a VPC que estava criada para a gente testar. Eu vou deixar o protocolo HTTP 1 mesmo, que é um que a gente vai usar, a gente não vai usar nada do 2. Aqui o ref check vai bater na barra, tá? Então não tem problema. Vou deixar do jeito que tá. E aqui
é uma parte importante. Eu tenho duas, é, eu tenho duas VMs, né? Tem jeito de diminuir, tá? Eu vou selecionar elas e vou aqui, ó, include aqui e vou registrar ela no meu target. Então, meu target grupo vai estar com essas duas instâncias rodando. Criei o target grupo e ela vai se registrar. Ainda está em health, a gente vai esperar um pouquinho. Elas têm que subir aqui em health para a gente usar elas, tá? Enquanto ela está criando, a gente vai criar agora o load balance. É, então, o que que a gente fez? Ó, criou o snapshot, o template aqui, né? Launch template, então só revisando. Criou o template da EC2, com o que a gente desejava. Criou o autoscale. Quando criou o autoscale, ele já veio aqui nas instâncias, já subiu as instâncias baseadas no template, ó. Então eu vou selecionar, aqui tem uns terminate que eu estava testando antes. Então já tem aqui o running, as duas que a gente desejou, e a gente fez o target group, que é a hora que o nosso load balance bater, ele vai ter que ter um target. O nosso target são essas VMs, né? Beleza. Então agora a gente vai fazer o load balance. Você poderia aqui, eu vou até mostrar para vocês, mas ó, vou criar o load balance aqui. A gente tem três tipos de load balance, né? O application, o gateway e o network. O application ele roda na camada 7 da OSI, o network na 4, que ele vai para rede. Geralmente ele é mais rápido, network, tá? E o gateway. A gente vai usar o application mesmo, que a gente só quer bater nas aplicações, nas EC2. Não precisa da gente fazer via rede. Então, eu vou dar um nome aqui, ALB, e aqui Internet Facing, que é quando tem IP público, quando tem DNS público, quando tem um tráfego de internet de face, e ele precisa de uma subnet pública. Todas as nossas subnets públicas, então, vai esse mesmo. Aqui a gente vai usar IPv4, tá? Você pode ter aqui dual stack para IPv4 e IPv6, e você pode brincar com isso aí depois. Ah, aqui a gente vai selecionar o VPC, tá? E ao selecionar o VPC, ele me dá aqui as zonas e as subnets. Então eu vou selecionar todas as zonas, todas as AZs e as subnets dela. Então, é importante porque a gente vai deixar o nosso load balance e usar as três. Aí eu vou selecionar o SG que a gente, o security group que a gente habilitou aqui, tá? Que tem a porta 80 e a 22. E o importante é que o load balance tem que ter um alvo. Esse alvo foi o target group que a gente criou. Então, esse TG aqui. Então, já está criado, então eu só chamei ele. E aqui tem algumas opções, a gente não vai ver agora. E eu criei o load balance.
Não. Então aqui meu load balance está criado. Está provisionando. Ele vai demorar um pouquinho, tá? Enquanto ele provisiona, a gente vai voltar aqui na nossa configuração do Autoscape. E aqui a gente vai editar. Não, peraí. É, ele mudou, mas eu fico perdido, tem hora, ó. Você vai aqui em Integration, New, Edit, Application, Network, Application, Network ou Gateway, Load Balance. A gente está usando um application, chama ele aqui. Na verdade, você está chamando o TG daí, né? O Target Group. E não update. E aí, é só bom a gente voltar aqui. Vamos ver se já dá para fazer isso. Aqui, editar. Então, você seleciona aqui o Target Policy, Track. Ó, vai em editar. E aqui, põe Application Load Balance e o TG aqui. Porque a gente está batendo no Load Balance, né? Não nas EC2. Então, eu vou dar um update aqui. E vamos fazer o seguinte. Vamos voltar. Ah, tá provisionando. Enquanto provisiona, vocês têm alguma dúvida aí? Não, vocês estão caladinhos. Estão me escutando, né? Sim, até agora ok. Tá. Então, enquanto provisiono aqui, eu vou mostrar um negócio aqui para vocês. Tem um carinha que eu gosto muito, chama K6. Não sei se vocês já ouviram falar. Estão vendo aí a telinha dele? Sim, seu VS Code, né? Uhum. Boa. Eu Ah, até, ali no cantinho, classe 6. até vou mandar aí, ó, um tutorial bem legal. O cara aqui, o Daniel, é, que ele fala sobre o K6. K6 é uma ferramenta, ela é escrita em JavaScript, Node, né? E ela é muito boa para fazer teste de carga, tá? E aqui está a documentação dela, depois eu ponho na descrição do vídeo. Então aqui fala como usar o K6, como fazer o setup, instalar. Você instala na máquina, né? Eu instalei no Windows, é só dar um chocolate install lá no, no Windows. E aqui fala como que usar. Ela é bem legal e faz umas métricas bem tops. Então, o que que eu fiz aqui? Eu criei um script é, que tem aqui. Ah, peraí que eu vou ter que trocar o URL agora, né? Vamos pegar o URL aqui. Por mais que ele está provisionando, eu acho que ele já tem o URL. Já tem, ó. Então, eu vou pegar o URL aqui do nosso load balance, esperar ele provisionar, e vou colocar aqui. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai bater nesse load balance aqui. E a hora que bater nele, ele vai me dar um status aqui. Se for 200, se for igual a 200, ele me fala que o status é 200. Bem simples. Se for diferente disso, se não tiver bar, ele fala que está vazio. Bem simples. E aqui ele espera 5
milissegundos para voltar. Mas o importante é essa aqui, essa parte aqui. Ele, aqui a gente tem quatro configurações, ó. Aqui ele vai manter, aqui estava 50 porque era o default, né? Mas eu coloquei 1.650 usuários, batendo nessa URL. A 30 segundos. Então, em 30 segundos ele vai mandar uma requisição de 1.650 usuários. Depois, em um minuto, é, ele vai manter 1.100 usuários, ele vai manter batendo lá por um minuto. Depois, ele vai diminuir, ele vai bater por um minuto 200 usuários. Depois, em 30 segundos, ele vai encerrar e descer para zero, tá? Então, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer uma escalinha. Ele vai pegar 30 segundos por 1.650 usuários. Bater lá de uma vez. Depois ele mantém um minuto com 1.100 usuários. Depois ele baixa e manda só 100 usuários por um minuto. E depois de 30 segundos ele desce para zero e não bate mais lá. E aí a gente tem um relatóriozinho aqui de quantos que foi 200, quantos que não foi, qual que é a porcentagem que deu erro, porque ele vai dar erro, porque eu pus muito mais usuário que a gente aguenta. Porque a gente está fazendo um negócio bem simples. Mas isso aqui é bem legal para a gente testar aplicações, é bem simples. A gente tem outras ferramentas, até o JMeter, por exemplo, só que eu gosto do K6 que ele é bem mais simples, de configurar bem mais rápido. Eu vou ver se foi provisionado, tá ativo, vamos ver se rolou aqui. Né, deu algum, bora aqui, peraí. Dois API Health, ó, eu vou ver, porque elas estão em pé, as máquinas. Elas estão registradas no Target Group. Ali. Ah, elas estão on health. Uhum. Health, né? Ó, a pasta rodando.
Ah, não criou nada? Ah, vou pegar um HTML aqui rapidão. Pode ser que ele não pegou IP lá no user data, tá? Depois eu mando certinho o user data configurado, pra gente não perder muito tempo. Vou pegar um HTML pronto aqui. Ó, o importante de você ter uma chave já é que você consegue conectar por aqui, né? Eu nem precisei conectar um pult da vida, alguma coisa, você já consegue conectar pela própria máquina aqui. Então, a instância um está rodando, eu vou fazer a mesma coisa no outro. Qual que é essa instância? É a 44. Deixa eu só colocar aqui, para não pegar errado. Vamos pegar aqui, conectar nessa daqui. Então, vamos ver se a parte está rodando. Sudo system ctl cpl status http. Está rodando, então já vou direto sudo pi var html index. Opa, não. Index HTML. Também não tem nada, então não deu certo o nosso user data. E o pior é que eu tinha testado aqui também. Eu devo ter colocado alguma palavrinha errada, depois eu mando para vocês. Então, eu vou rodar aqui agora esse cara. Como a gente não tem HTTPS, então você tem que, quando você colocar aqui, ó, ele vai colocar o HTTPS. Então você tira aqui, ó, para ele rodar. Tá? A gente não tem o HTTPS ainda. Opa, só trocar aqui, porque agora essa é a instância 2, né? Então, insert, instância 2, salva aqui, W aqui. Essa 2, beleza. Agora vamos voltar. Vou fechar isso tudo aqui. Vamos voltar para o load balas. E vamos ver se vai rodar aqui com a URL do load balas. Ó, rodou a instância um. Se você ficar brincando aqui, ó, ele vai pegar um, dois, tá? Só que tem um porém. A gente está simulando que a gente precisa escalar, por exemplo, uma Black Friday, alguma coisa. Então eu vou pegar aqui no nosso K6 e vou rodar aí. Então, assim, ó, roda aí, junta
o pé de usuário aí. Então, eu esqueci de falar, eu fiz aqui um, um shell script bem simplesinho, bem bash. Eh, Você pode pôr a pasta direto, mas eu fiz um CD para a pasta também, dev, aqui, WSUG, K6, e chamando esse script aqui. Não vai rodar esse script. Eu vou rodar, peraí, eu peguei o load certo, peraí, eu vou matar aqui. Tá, eu acho que eu devo ter deixado alguma sujeira ali. Ah, já sei o que eu fiz. Não vai nunca, viu? Se eu não colocar o HTTP, eu tirei sem querer, foi mal. Então ele tá batendo no K6, ele tá. A gente só tem um cenário, né? Aqui ele tem o máximo de VUs e tal. Depois, se vocês quiserem, a gente fala só uma. A gente faz um tech handle de teste de o que que é VU, o que que é throttle, o que que é TPS. Seria legal a gente falar disso para teste de performance, de, de escala e tal. Bom, ele não demora muito não, só a gente terminar aí. Só lembrem que a gente tem duas máquinas, né? Rodando. Ó, duas máquinas, beleza? Ó, ele começou a dar resposta negada, que ele não tá aguentando. Ó, que é uma tentativa que falhou. Então é bom pra gente, que o load balance não aguentou. Então ele vai ter que subir. Vamos ver se ele conseguiu. Então não. Vamos esperar mais um pouco. Tá acabando. Tomara que dê certo. Que a gente testa na hora. Tá acabando, falta um pouquinho. Acabou. Então, vamos ver aqui. Ele, 99% de 200 e quase 1% de não 200.
Provavelmente ele teria que escalar. Vamos ver se ele fez isso. Não escalou. Máximo 5 mar. Deixa eu ver se a gente consegue escalar pela CPU aqui. Vamos lá de. Pera aí, eu vou mandar mais. Vi. Ele tá dando erro porque eu forcei mesmo pra ele tentar escalar. Ó, se ele deu erro de eu pesquisar as venhas, provavelmente já tá escalando. Vamos ver. Tá acabando. Acabou. Vamos ver se aconteceu alguma coisa.
Não escalou. Ué, peraí, deixa eu ver como é que eu. Isso aqui. Ó, eu tirei foto do outro que eu fiz aqui. 50, 30, target. Vamos de novo. Application, per count per type. Target. Target tracking. 30 segundos. É, só enquanto roda ali. É, vou deixar rodar mais uma vez. Testar. Quanto que ficou o limite da CPU? 50%. 50? É. Talvez se for mais baixo, talvez ele É, escale. talvez ele não tá dando limite, né? É, Tem que rodar, eu fiquei o dia inteiro rodando isso aqui. Dia inteiro não. Vai dar almoço. lá na política, né? Coloca área de 20, talvez. É, eu vou esperar acabar o teste. Ah, tá vendo que ele tá inicializando agora? Ele não tá Por que que aguentando. foi? Eu não sei por que eu mudei, não. Ah, eu acho que eu mudei por causa. Ele não devia ter pegado Target Group aquela hora. Ó, tá vendo que agora tem 6 está se rodando? Só que a gente tem um problema, né? Que eu falei que pra ele não passar de 5.
aqui. É, então. Aí, vocês ficam na curiosidade, o próximo eu vou falar por que que deu esse erro. E hoje era só a gente escalar. Isso eu não entendi o que mudou. Por que Não, antes não aqui, ó. escalou e agora escalou? Não, é porque eu acho que eu sei o que que era. Porque eu selecionei aquela hora no, vou até falar aqui pra ficar, né? Cadê? Desculpa, autoscaling. Não autoscaling, lá na policy. É, aqui. Nessa policy aqui, ele não tinha selecionado o target group aqui, tá vendo? Ah, tá. Aí quando eu fiz o Boa. update, ele rodou. Acho que é isso. Então ele escalou aqui para 5 6. É, vamos ver o que que ele fez aqui no nosso script, ó. Ele bateu 98%, né? E então foi com sucesso. Alguns que não deu sucesso. E 94% aqui de not empty. Isso aqui é alto mesmo, porque eu não coloquei barre, né? Eu olho lá para retornar, então eu fiz o check aqui, mas eu nem pus, nem coloquei nada para retornar. O importante é essa métrica aqui. Então, o que é o total? 96,4% ele deu sucesso, bateu lá nessa URL, ele retornou. Aqui deu falha, aí a gente, no próximo Tech Hub, eu vou falar por que que deu falha, porque teoricamente ele não pode dar falha, tem que escalar, né? Daí ele escalou uma VM a mais que precisar. E aqui tem algumas informações de dados e tal. E o que que vai acontecer agora? Eu vou parar por aqui, mas como aqui ele zerou, não tem mais ninguém batendo, o autoscale vai derrubar as máquinas. Pode ver, se a gente entrar aqui, ainda não, mas ele vai entrar aqui, update status, para derrubar as máquinas. Porque também, quando eu não tenho processamento mais, ele derruba. Porque eu tenho 5 instâncias, mas eu preciso do mínimo 3. Então, a hora que ainda fica um pouco aqui, ele vai derrubando devagar. Então, aí ele volta para as duas aqui. Como ele vai demorar um pouquinho, eu vou parar por aqui. Vou agradecer vocês aí. E já que vocês estão aqui, cada um ganhou um voucher. Eu tinha 5 para sortear, mas nem vai precisar sortear, né? A galera aqui não veio e perdeu. Talvez no próximo tenha, mas vou parar a gravação aqui. Obrigado, todo mundo. Esse que continua falando de autoscaling. Depois a gente vai subindo aí as ideias aí de recurso, de monitoramento. E cada mês a gente fala de um pouquinho de algum é, recurso que a gente que a gente usa bastante na AWS aí, né? Valeu, obrigado. Vou parar a gravação aqui. Lembrando que vai ficar no YouTube aí, depois vocês acessam, comentem. Obrigado.